Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que eu me dirijo a você que participa do CONACAT, o Congresso Católico Online. Hoje nós vamos abordar um tema bastante específico, que é como escrever textos de qualidade para o web e a experiência do portal C3 Press, que cobre a igreja no Espírito Santo, a igreja local, no Brasil e no mundo. Vamos pensar um pouco a escrita, né? A escrita na mídia impressa. Né? A escrita na web seria diferente da escrita na mídia impressa? Uma pergunta, né? A resposta é sim, mas não porque o texto online segue princípios inéditos, herméticos, não é isso. É que ele tem algumas características que o diferenciam do texto impresso. Algumas características, alguns princípios básicos, alguns pilares essenciais de um texto jornalístico segue e permanece, né? Permanece enquanto um texto jornalístico. Por ser uma mídia online, ele vai ter algumas características que nós vamos abordar aqui. Por exemplo, o que não difere, o que não muda, a clareza, a abrangência, a objetividade, isso não muda no texto online. É preciso você ser objetivo, né? É preciso você ter credibilidade, é preciso você ter abrangência e é preciso você ter um bom texto. Qual a dica para se produzir, já dizendo, qual a dica para produzir um texto de qualidade para o web? Gostar de escrever, né? Gostar de lidar com a palavra, né? Que não é só técnica, é também um pouco de paixão, né? Aqueles que gostam de lidar com a palavra, brincar com a palavra, né? Então, pessoas, por exemplo, jornalistas, comunicadores que tiveram experiências no impresso, por exemplo, em assessoria de imprensa, né, na produção de release, né, em revistas semanais, que é um texto diferenciado, né, do texto de jornal impresso diário, né, e texto para rádio. Isso tudo, toda a sua experiência acumulada até hoje, né, todos os veículos que você passou, né, confere a você, dá a você uma musculatura, dá a você condições de escrever um texto para web de qualidade. Mas você diz assim, Tiago, mas eu não tive nenhuma experiência dessa. Eu não passei pela rádio, eu não passei por uma revista semanal, eu fui direto na web. Eu tenho condições de escrever um texto web de qualidade? Tem. Você tem condições de escrever um texto para o web de qualidade, mas também precisamos dizer que quanto mais experiências diversificadas em vários veículos, em vários meios, você tem uma capacidade de elaboração textual, né, de estilística muito mais apurada. Então, não vamos jogar essas experiências adquiridas anteriormente fora. Nós queremos dizer o seguinte, que todo esse arcabouço, né, que todas essas experiências as quais você viveu, né, no impresso, na assessoria de imprensa, na rádio, na revista semanal, vai ser necessário e muito necessário para a gente produzir texto para o web que tem uma característica singular, uma característica específica, não hermeticamente, não é um outro texto, é um texto com algumas diferenças. Tá certo? Ok. Então, um dos elementos de um texto para o web é a criatividade, né? É a criatividade e a persuasão. Aquilo que não era muito permitido na mídia impressa, a característica do texto online, você pode ser um pouco mais criativo, você pode brincar com o texto, você pode brincar com as palavras, brincar no bom sentido, né? É você escolher uma melhor forma de dizer, né? Então, uma característica é ser criativo,
né? Agora, quando a gente fala no título, o conteúdo é o rei, eu quero que você entenda que conteúdo é uma coisa muito mais ampla, né? Que o conteúdo o texto é uma parte de um conteúdo, né? O conteúdo pode ser passado através de imagens, né? De infográficos, de vídeo, de áudio, de podcast, enfim, de várias outras formas. É a multimedialidade. O que nós estamos abordando aqui é um aspecto, é um fragmento desse conteúdo. Nós estamos falando de como passar o conteúdo escrito. Então nós estamos abordando a escrita. Mas pensar o conteúdo, se o conteúdo é o rei, como está na nossa palestra, é pensar o conteúdo de uma maneira geral. Mas hoje esse coroamento está para o texto, ok? Então a gente está pensando no texto. Mas é necessário também dizer que, vem cá, na verdade, quem é o rei nessa história? É o conteúdo ou é o usuário? Então você tem vamos dividir esse coroamento, né? Você tem a coroa de quem decide os caminhos da web, né? E por conseguinte, do conteúdo pertence a quem consome. Então o usuário é o seu cliente, né? Você precisa identificar quem é o seu usuário, quem está lendo o seu portal católico, quem está lendo o seu site católico, ok? A gente não está falando de blog, tá? A gente está falando de portais de notícia, de site de notícias como o Zete, o ACI Digital, o C3 Press, o Gaudium Press, para citar um exemplo, né? O Querigma e outros sites semelhantes. Nós estamos falando de agências e serviços de notícias, não estamos falando de blog, que é uma notícia, que é uma escrita totalmente diferenciada e que não estamos abordando aqui. Então, se o usuário é o seu cliente, você tem que perguntar a ele o que ele quer. Então ele acaba determinando o conteúdo. Então o usuário determina o conteúdo. O que você quer? Pergunta para ele. E ele vai determinando isso. Né? Ele não é um usuário passivo, longe disso, né? Isso a interatividade, ele intervém, ele acrescenta, ele elabora, contribui com a notícia também. Então é importante perguntar para ele que notícia ele quer. Então vamos dividir esse coroamento para o conteúdo, né? E para o usuário que vai determinar esse conteúdo. Ok? Agora, o processo da escrita online é uma escrita não sequencial, né? É uma escrita não linear, enquanto você tem uma linearidade, né, no texto impresso, há uma quebra no texto online devido aos links e hiperlinks. Assunto que não vamos abordar aqui, que daria outro momento de palestra também. Então é um texto não sequencial, porque ele é quebrado, né? Se você, por exemplo, tem um lead e coloca um lay a mais, você já quebrou a linearidade desse texto. Então é não linear, tá certo? Agora, como que se dá, por exemplo, a leitura numa página de um computador, de um notebook, enfim, na tela onde se apresenta a notícia? É uma leitura escaneada. Tá certo? É uma leitura que o usuário, o leitor, vai passando os olhos, né? Imagina uma página de um site de notícia católico, né? Ele vai zapear, né? Ele vai escanear, né? Sim, da esquerda para a direita, a leitura ocidental, mas é uma leitura escaneada. Bom, a gente falando sobre texto, como deve ser o texto, então, para a mídia digital? Ele vai ser um texto curto, né? Sentenças declarativas simples. Inserir uma ideia em cada parágrafo e frases longas deve ser evitado e sempre utilizar a voz ativa e não utilizar a voz passiva. Então você vai trabalhar com blocos de textos, ok? E o texto impresso, ele deve ser 50% menor, sempre a metade do que seria um texto para a web, é 50% menor do que um texto para impresso. Se um texto para impresso, por exemplo, teria 1.000 caracteres, o texto online vai ter a metade disso. Se tiver 1.200 caracteres, o texto online vai ter a metade disso. Mas, queridos, lembre o seguinte, dizer só assim, a queima-roupa, que texto para online é sempre texto curto, é um chavão. Não é tão verdade assim.
né? Isso depende de qual camada você está tratando, você está falando de um texto online. Nós não vamos trabalhar com essa ideia de camadas, só vamos trabalhar com uma camada apenas, que seria a página principal, a Homer, onde tem um título, a chamada para a matéria, onde o internauta clica, e aí ele vai para o texto principal. Nós estamos trabalhando com esse texto principal, tá certo? Quando você clica no Leia Mais, é uma segunda camada. E vamos colocar que seria uma camada de detalhamento, vamos chamar assim, né? Ali, nessa camada de detalhamento, você pode sim colocar textos mais longos, outras informações que o leitor, se ele clicou ali, é porque ele quer saber mais. E se ele quer saber mais, você pode oferecer mais para ele. Mas nesse primeiro texto, aquele texto ali, onde eu clico na notícia e quero ler, eu clico no título, né, na chamada, no título, e quero ler aquela notícia, o Papa, sobre a visita do Papa, a viagem do Papa ao Oriente Médio, né? Enfim, sobre qualquer assunto, a gente está tratando com esse primeiro texto, né? Então a gente vai limitar um pouco a palestra nesse primeiro texto, ok? Bom, o texto para a internet é um texto pulverizado, rizomático, né? Rizomático é essa ideia de que ele é interminável, né? Você tem um link aqui, que outro link gera outro link, e assim sucessivamente. A coisa vai se expandindo, né? E você vai levando o seu internauta para outros caminhos, para outros horizontes. Tá certo? Bom, testes comprovam, né? Teste tem demonstrado que há uma preferência por informações básicas em formato texto. Tá certo? Então, o texto tá aí a sua importância, né? A gente não está tratando de imagem, a gente não está tratando de imagem estática, nem de vídeo, a gente está tratando de texto, tá certo? Um outro elemento para você, o que a questão da persuasão, que eu já falei um pouco no início, né? Um tom emocional para você cativar, né, o visitante, para você cativar a sua audiência. Um princípio do jornalismo, e que nunca mudou, né, o jornalismo já nasce com isso, é a objetividade. Na internet você precisa ser cirúrgico, você precisa ir direto ao ponto, ser objetivo, né? Forneça uma informação sem rodeio, tá certo? Isso é ser objetivo, tá certo? Não dê voltas, vá direto ao ponto, né? Lide a informação mais importante no primeiro parágrafo, tá certo? Agora, na hora de elaborar um título, como que eu elaboro um título para o web? Bem, você deve elaborar um título com palavras-chave, com expressões-chave do assunto que você vai abordar. O assunto principal é JNJ, o assunto principal enfim, cardeal, enfim, qualquer um assunto, um bispo, né, qualquer assunto, você coloca essa palavra CNBB, alguma ação, né, uma visita de um núncio apostólico no Brasil, você coloca essa palavra-chave, que ele é a palavra-chave do texto, essa palavra-chave do texto vai ter que aparecer no título, tá certo? Então o título, ele precisa conter a palavra-chave, a expressão-chave, para funcionar como identificador para os mecanismos de buscas, tá certo? Então vamos seguir. Bom, como eu disse para vocês, uma linguagem mais leve, vamos colocar assim, mas de que maneira mais leve? Você vai misturar, você vai fazer um misto de texto publicitário e texto jornalístico. Então quer dizer que o texto jornalístico virou um texto publicitário? Não é que virou. Ele pega alguns elementos de um texto publicitário para atrair, né? E essa persuasão, essa atração, esse cativar, ele é pertinente e ele é permitido para o texto principal num site de notícia católica, numa agência de notícia católica. Né? Um site de uma agência, né? Um site, né, de uma notícia, ele é permitido nesse sentido. Ok? Agora, como a leitura nossa, ela é na tela do computador, né? Ela é escaneada, mas ela também é uma leitura ocidental, da esquerda para a direita, né? Então sempre você desloque a palavra-chave, né, o texto principal para o início da frase. E aí isso vai ajudar também os mecanismos de busca, os indexadores a localizar esse parágrafo, a localizar esse texto. Tá certo?
Então a notícia para a internet é notícias em pedaços, em bloco de textos, né? E cada ideia em um parágrafo. Tá certo? Agora, um dos elementos também utilizado num texto impresso, no texto online, é você grifar um texto, uma palavra-chave, né? Uma palavra-chave, um termo-chave, uma expressão central, coloque negrito nela, mas faça isso em uma. Não coloque sublinhado, né? Porque o sublinhado na internet entende-se que é um link. A pessoa vai olhar o sublinhado, vai ver, ali tem um link, eu vou clicar ali. Então não coloque o sublinhado, coloque negrito. Né? Escolha uma palavra, não faça mais do que uma palavra. Né? Seja breve ao elaborar o texto principal. Né? Esse texto aqui, depois da Homer, depois, né, da chamada, você seja breve, né? Mas sem deixar de responder às questões jornalísticas que se aplicam ao assunto abordado. Né? Então o jornalismo, a essência do jornalismo, ela se mantém. O texto online ele não é hermético, totalmente diferente. E eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre essa questão, se o texto online, essa questão da pirâmide invertida, como a gente aprende lá, né, na faculdade de jornalismo, pode ser utilizado? Não pode? A pirâmide invertida mudou? É outra coisa? Que nome é? Né? Então nós vamos falar disso um pouco. Agora, você tem texto, texto e texto, né? A web é o paraíso da palavra, né? A web surgiu dessa maneira, né? E muito da sua força ainda reside na informação com a palavra, tá certo? É bastante provável, né, que nunca venha existir uma web sem informação textual. E aí a gente entra naquela questão, né? Vou utilizar a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, João 1:1, não é isso? No princípio era o verbo, né? Deixa eu pegar aqui a palavra, até para a gente contextualizar, né? Não estava programado aqui, mas Lucas, João, né? Lucas, João, capítulo 1. Olha aqui, diz assim, o Evangelho de São João, o Evangelho segundo São João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Interessante, né, que a gente usa esse verbo, o verbo é o Logos, que Jesus é o verbo, é o Logos, é a palavra de Deus, né? Ele é a palavra de Deus, ele é a própria palavra, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente volta, será que a hegemonia da palavra, então, na web vai permanecer? Diante de outros elementos que apareceram, como a imagem, diante estática, né? Diante do vídeo, será a hegemonia da palavra? É uma questão para ser discutida, né? A gente daria para desmembrar isso aqui e falar, mas existe uma hegemonia bastante forte, né? Bastante considerável da importância do texto, né? A importância do texto para o site. Vou dar um exemplo do UOL, por exemplo. Ele à sua esquerda, você entra no UOL, uol.com, né, .br, o site UOL, né, o portal, e você tem, eles fizeram uma mudança e colocaram no início, na esquerda, texto. Antes ali era imagem. Né? Olha só como é que a palavra volta. Né? Aí a gente volta, será que a palavra ela é hegemônica? A palavra, o verbo, né? Será que ele se fará presente, né? Então, quer dizer, existe essa leitura, claro que eu fiz uma associação teológica em relação a isso, mas a palavra, né, enquanto discurso, ele é forte na web, e ele está presente, ele é necessário, ele é preciso, é dele e é da palavra, né, que nós estamos falando aqui. Agora, o texto, outro elemento que é importante ressaltar para vocês, que o texto ele pode ser, você tem 3 categorias de texto, né? Você tem um texto formal, que é o impresso, você tem o informal, que é blog, que nós não iremos abordar aqui, e o semi-informal. O semi-informal é um pouco dos dois, seria um toque de persuasão, né? Então, o texto para a web, para o site de notícia, né, para uma agência católica de notícia, é o texto semi-informal, que ele dá um toque, é o semi-informal, né, que ele dá um toque de persuasão, né, que ele dá um gostinho a mais, uma vontade de continuar lendo, é isso que seria o texto mais apropriado para o web.
Agora, você, como eu falei para vocês, né, não basta dizer que o texto é curto, sim, ele sempre é 50% mais curto que o texto da web, é sempre 50% mais curto do que o texto no impresso, mas você tem o seguinte, dizer que todo mundo quer uma leitura superficial não é verdade. Se você identificou que os seus leitores, né, que a sua audiência é mais uma audiência superficial, eles querem ler conteúdos rapidamente, né? Demoram 5, 6 segundos, 6 segundos não, né? 5, 6 segundos, ou até menos de um minuto, enfim, para ficar na sua página, ler a notícia, ele já vai para outra, né? Ou para outro site, ou vai clicando, né? Você pode dar pílulas de informações, porque você identificou que ele é uma audiência que quer um conteúdo mais superficial. Mas se você identifica que a sua audiência, no seu site, na sua agência católica, ele é uma audiência, ele é um pesquisador, ele é uma pessoa que quer aprofundar o assunto. Então você vai dar um leia mais. Esse texto pode ser um texto desmembrado, né? Então, de quem que você está falando, né? Qual a audiência que você tem? Então você produz para uma audiência. Qual a audiência que eu tenho? Então eu vou oferecer um produto de acordo com a minha audiência. Isso é um princípio. Tá certo? Bom, você tem oferecer mais com menos. Não é o empobrecimento, né? Isso é um princípio da publicidade, né? Nós não vimos isso tanto no jornalismo, né? O publicitário escuta isso, já começa, né? É claro que também o texto, por exemplo, no impresso, né, ele também é 1.200 caracteres, 2.000 caracteres, ele não pode ser longo, por isso que ele deixou de sair da revista, né, ele é diferenciado. E o texto da web, ele é ainda menor, né, então essa palavra oferecer mais com menos, menos volume, né, não é menos informações, né, mas aquelas informações que são essenciais. Aquelas informações que são básicas. De repente, o como e o quando é mais importante que o que, né? E onde. Então, você vai identificar um bom jornalista, né? Vai identificar o que tem que ser evidenciado aí. Aí você joga no primeiro parágrafo o onde, o como, o que e como, quando. Você vai desmembrando isso. Sempre o seguinte, o que é fundamental, o que eu preciso ler, o que o leitor precisa é que a primeira frase, a primeira linha, o mais importante esteja ali, e não esteja destrinchado ao longo, para que ele não fique, para que você já agarre ele ali no primeiro momento, e aí nada mudou, né? Ok. Bom, Jacob Nielsen, a gente está caminhando para o final da nossa palestra. Jacob Nielsen, ele vai dizer o seguinte: use a pirâmide invertida. Lembrando que a pirâmide invertida, né, aquele princípio do jornalismo, a informação mais importante para a menos importante. Agora, existe uma outra nomenclatura, ele fala assim, pode usar, mas só que lembrando que essa pirâmide, ela é quebrada também, né? Ela é não sequencial. Quando você coloca o link, o hiperlink, a hipertextualidade, né? Você quebra essa linearidade do texto. Então, a pirâmide é quebrada, mas ela pode ser construída com pirâmide invertida. É aceito, né? O Jacob Nielsen, ele vai dizer isso. Agora, existe um outro modelo, que é uma estrutura de notícia no modal T, né? No formato T, onde que na linha horizontal T resume está o lead, né? E na vertical você vai destrinchando a matéria. Queridos, eu acho que o essencial para uma palestra de 30 minutos, né? Eu acho que foi até muito longa, né? Porque acho que 20 minutos é um tempo bastante interessante. Eu acho que são chaves de leituras para a gente aprofundar isso, né? Para você construir o seu texto de qualidade, né? Levando essas considerações de objetividade, né? Levando em consideração... eu não poderia esquecer, me desculpem, só para concluir, porque nós escrevemos para o Google, né, também, né? Então, você precisa colocar palavras-chave no títulos e dentro da matéria, porque o Google vai para funcionar como indexador, né? Como identificador. Então, o Google vai ler isso aí. Então, também nós escrevemos para o Google. Eu escrevo para alguém... Não, sim, você escreve para uma audiência específica, mas você também escreve para os buscadores, né? A internet é a mídia
A notícia online, ela tem essa característica. Eu preciso também levar em conta os buscadores. Por isso que tem as tags, enfim, são outros elementos que a gente não abordou aqui. Bom, para finalizar, eu queria dizer que sobre a experiência do portal C3, né? Ele surgiu no primeiro momento, era c3es.com, nesse ES de Espírito Santo, e nós estávamos... surgimos como uma iniciativa privada, mas em total obediência à igreja, né? Em total obediência aos bispos, ao bispo local, né? À Santa Sé, ao Papa, né? É uma agência católica, é uma agência que só pode, para ser católica, ela tem que fazer um discurso coerente, né? Não um discurso, é um discurso pró-igreja, não um discurso que vai afetar a igreja negativamente, né? Por exemplo, se determinado conteúdo, isso vale a pena ser dito, não é esconder informação, mentir ou omitir, é dizer assim, isso aqui é benéfico para a igreja. Esse tipo de notícia, da forma que eu estou dando aqui, né? Ela é deletéria ou ela corrobora para o crescimento do reino, para o crescimento da igreja. Eu estou quebrando a unidade com a igreja, eu estou escandalizando ao noticiar isso aqui. Então são perguntas que devem ser feitas. Então o Portal C3 tem essa preocupação com a ética, né? Está em sintonia profunda, uma obediência profunda ao Papa, e é um veículo que veio assim, olha, vamos fazer comunicação séria e em obediência. As pessoas que trabalham no Portal C3, cada um tem um engajamento pastoral, alguns fazem caminhos em comunidades, né? Eu faço o caminho numa comunidade também, né, chamado Um Caminho da Paz. Então todos nós somos servos de Deus, né? Para fazer um jornalismo católico, primeiro vamos ser servos, vamos ser batizados, vamos ser crismados, né? E depois vamos, né, nos abastecer do conhecimento, da razão, né, da técnica dos estudos, né? Mas primeiro ser cristão, né? O primeiro princípio é esse. Então a nossa iniciativa foi essa, de tentar, e a gente está buscando isso, fazer um jornalismo sério, pautado na ética, né? Pautado em obediência, né? Tem muitas notícias que a imprensa secular está aí, né? Para poder meio que pisotear, meio que escarnecer, meio que da igreja, né? Meio que zombar. Não, nós não, a gente não quer isso. A gente quer meio que uma contra-informação, quer dizer, né? A gente agir no sentido seguinte, uma informação... vocês estão escondendo, a igreja não esconde nada para começar, né? As portas estão abertas, a igreja, o Papa pediu perdão, o Papa João Paulo II pediu perdão por isso e por aquilo. A igreja não tem, o que é errado, a igreja diz isso é errado e nós vamos devidamente punir. Mas a gente está caminhando com a igreja, um site em obediência. Nós não somos um veículo da igreja, né? Porque não somos uma comunidade, nós não somos né, uma pastoral, nada disso, né? É um veículo privado, né? Seria o que eu poderia chamar um G1, né? Um G1 para católicos, seria mais ou menos nessa linha de pensar em informação de qualidade, uma informação séria. No primeiro momento pensamos que o Espírito Santo fosse pequeno para cobrir a igreja fosse pequena, não no sentido da regionalidade, do Espírito Santo ser um espaço, o Espírito Santo é quase do tamanho do Rio de Janeiro, praticamente a mesma coisa, né? Mas no espaço geográfico. Mas pensamos assim no primeiro momento, quatro dioceses, mais a arquidiocese, vamos ampliar isso aí, vamos falar para o Brasil, porque nós queríamos audiência de outros estados. E se ficássemos somente com o Espírito Santo, ninguém de outro estado entraria no portal C3ES, né? Porque é a notícia do Espírito Santo. Então, quando colocamos C3 Press, né, colocamos essa abrangência local, enfatizamos a igreja local, Espírito Santo, Brasil e mundo. Então todos podem ler. Então um site para todo o Brasil, né? Então é isso que a gente quer fazer. Nós temos um amor profundo, né? Nós queremos ser a igreja, nós somos essa igreja, né? Essa igreja itinerante, essa igreja que caminha, né? E não vamos abandonar essa igreja. Vamos com essa igreja até o fim, amamos essa igreja, e eu quero pedir aos senhores padres, aos senhores bispos, né? E se alguma coisa no portal que fizermos, a gente procura não errar. Procuramos nos basear nos documentos da igreja, no compêndio, no catecismo, em tudo aquilo que a igreja, com a sua riqueza, nos oferece. Mas por acaso, se acontecer algum deslize, eu peço que os senhores nos corrijam. Que nós estamos aqui para ser orientados, né? Não é assim meia dúzia de livros, uma pós-graduação que vai fazer, não, eu sei que... Não, a igreja tem muito mais de 2000 anos, né? E, como diz Santa Teresinha, né? Eu prefiro
se tiver que errar, eu prefiro errar com a igreja. Então nós estamos submetidos a essa igreja de uma forma privada, fazendo uma comunicação pautada na ética. Estamos felizes por fazer isso, estamos num momento de expansão, num momento de monetização, de capitalizar, né, de ampliar escritórios, contratações. Estamos muito felizes. O site está aberto para colunista, o site está aberto para colaboração de jornalista, e é com muita alegria no coração que nós fazemos esse jornalismo aqui no Espírito Santo. Somos felizes por fazer, né, uma comunicação para a igreja, porque comunicar é difundir o Evangelho. Se Paulo estivesse aqui, ele estaria lá no Facebook, no WhatsApp, não é isso? Ele estaria usando os meios de comunicação, ele rodou de cidade em cidade. Jesus faria o mesmo, né? Ele utilizaria as metáforas atuais, né, de bits, de bytes, né, dizer uma coisa nesse sentido. Então somos muito felizes por fazer isso, né? Queremos dizer para essa igreja, vamos caminhar até o fim com essa igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, né? Foi uma promessa, uma verdade dita por Jesus, né? Essa igreja é assentada sobre Pedro, né? E é uma igreja verdadeira, é uma igreja que foi escolhida e foi fundada por Jesus. Queridos, muito obrigado. Teria muita coisa para falar, né? Seria um bate-papo gostoso. Eu queria estar ouvindo vocês agora, algumas perguntas para falar mais da experiência do portal, mas vocês vão poder entrar em contato comigo. Eu vou ter o prazer de responder vocês com o maior prazer. Me mande e-mail, que eu respondo os e-mails, né? Todos os e-mails eu respondo. Uma maneira fácil de falar comigo é por e-mail, né? E obrigado por essa oportunidade, né? Peço a bênção dos padres, dos bispos, dos religiosos, né, que nos ouvem agora, né, que o nosso Senhor nos proteja e que a mãe dele, Nossa Senhora, né, Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo, possa nos guardar, possa nos proteger. Amém. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.